Peço já desculpa por nomes péssimos que vou estar nesta lista, que eu vou de certeza pronunciá-los de forma errada, mas pronto, vamos lá tentar. Bem-vindos ao meu canal, o meu nome é Bia e este é o primeiro vídeo do meu canal. Olá, estrelinhas! Imaginem se pudessem viajar no tempo e escolher apenas um livro que representasse cada década nos últimos 120 anos. Qual e como seria esta coleção? Alguns destes livros mudaram completamente a literatura, outros inspiraram filmes e séries e jogos que nós conhecemos até hoje, alguns venderam centenas de milhões de exemplares, outros fracassaram quando foram lançados, mas anos depois passaram a ser considerados obras-primas. Neste vídeo vamos percorrer mais de um século de história através da literatura e descobrir quais livros representam cada década melhor. Não é apenas uma lista baseada em vendas, mas também em influência cultural, inovações literárias e legais. Ou seja, o que eles nos deixaram até hoje e que é usado até hoje porque eles inventaram lá atrás. Estes autores inventaram lá atrás. E fica até ao final, porque o último livro talvez seja o mais surpreendente de toda esta lista. Vamos começar então pela década de 1900, os anos... pela década de 1900. Começamos a nossa viagem então por 1900, quando a literatura infantil começava a ganhar uma nova identidade. Antes do Feiticeiro de Oz, muitos outros contos infantis eram adaptações de histórias populares europeias. L. Frank Baum queria então criar uma fantasia genuinamente americana, sem reis, castelos medievais ou princesas europeias. Foi assim que nasceu a Dorothy, uma menina que é levada por um tornado para um mundo mágico de Oz, repleto de bruxas, espantalhos, leões covardes e estradas de tijolos amarelos. O interessante é que, apesar de parecer apenas uma aventura infantil, muitos estúdios enxergavam críticas políticas e sociais nesta obra narrativa. Mas o verdadeiro legado do Feiticeiro de Oz está em outro lugar. Foi um dos primeiros livros a mostrar uma história fantástica que podia conquistar leitores de todas as idades. Sem o Feiticeiro de Oz, talvez nunca existisse Nárnia, Harry Potter, ou mesmo O Senhor dos Anéis, ou uma boa parte da fantasia moderna que nós conhecemos até hoje. Então, aos anos 10, 1910, mais precisamente 1913, quando foi lançado o livro Em Busca do Templo Perdido, do Tempo, de Marshall Proust? Recapitulando. Estamos então na década de 1910, quando Marshall Proust, espero bem estar a pronunciar isto corretamente, duvido muito, lançou então em 1913 o livro Em Busca do Tempo Perdido. Se existe um livro que redefiniu a forma como contamos histórias, foi este. Marshall não estava interessado em grandes aventuras. Seu objetivo era explorar algo muito mais complexo, a memória. O famoso episódio da Madeleine, em que um simples bolo desperta lembranças da infância da protagonista, tornou-se uma das cenas mais famosas da literatura. Proust mostrou que as nossas lembranças não surgem em ordem cronológica. Elas aparecem através dos cheiros, dos sabores, dos sons e das emoções. Hoje, isso parece até natural, mas em 1913 era revolucionário. A sua obra possui mais de 3.000 páginas distribuídas em 7 volumes e continua sendo considerada uma das maiores realizações da literatura mundial. Vamos então para a década de 1920, os famosos loucos anos 20, quando em 1925 foi lançado um livro que, pronto, se não conheceres, por favor, conhecido como O Grande Gatsby. Nos anos 20, ficaram conhecidos então como os loucos anos 20. Era uma época de festas extravagantes, crescimento económico e muito otimismo. Foi neste cenário que F. Scott
não vou pronunciar o último nome, peço desculpa, escreveu O Grande Gatsby. À primeira vista pareceu uma história de um milionário mentiroso apaixonado por uma mulher, mas, na verdade, o livro era uma crítica profunda ao chamado sonho americano, Dream American, American Dream, aliás. Gatsby acreditava que dinheiro podia comprar felicidade e amor e até mesmo o passado. O problema é que descobre tarde demais que algumas destas coisas são impossíveis de recuperar. Curiosamente, quando foi publicado, vendeu pouco. Somente décadas depois, passou a ser considerado um dos maiores romances americanos. Ora, vamos então para a década de 30, e este acredito que muitos já conheçam, seja pelo livro físico, seja pela sua adaptação do cinema. Estou a falar então de O Hobbit, de J.R.R. Tolkien, lançado em 1937. Este professor de Oxford decidiu então publicar uma história que havia criado para os seus filhos. Esta pequena aventura apresentava um hobbit chamado Bilbo Baggins. Ninguém imaginava que aquele livro daria origem ao universo fantástico mais influente da história. Tolkien criou mapas, idiomas complexos, mitologias, genealogias e milhares de anos de história para o seu mundo fictício. Hoje, praticamente toda a fantasia moderna bebe um pouco desta história. Elfos, anões, magos, dragões ganharam uma nova dimensão graças ao trabalho de Tolkien. Quem esperava que uma história que ele começou a contar para um dos seus filhos se transformasse num dos maiores livros e num dos maiores mundos, que é a Terra-média, conhecido até hoje? Vamos então para a década de 1940, mais precisamente 1949, onde foi lançado um livro que muitos de vocês devem conhecer, que é 1984. Poucos livros permaneceram tão atuais como este. George Orwell imaginou um futuro onde o governo controlava absolutamente tudo. As câmaras observavam cada movimento, a linguagem era manipulada, a história era recriada constantemente. É o famoso Grande Irmão vigiava toda a população. Expressões como Big Brother e política do pensamento saíram deste livro. Mais de 70 anos depois, a sua obra continua sendo usada para discutir acerca da privacidade, da tecnologia, da censura e da manipulação de informação. Vamos livro está cada vez mais atual, com a evolução da tecnologia. Muitas das coisas que nós vemos e assistimos e acreditamos que são verdade, muitas vezes não são. São manipuladas, são extremamente manipuladas, e isso altera o nosso discernimento da realidade. Ou seja, nós, portanto que nós vemos uma coisa que é falsa, esta pode tornar-se verdadeira. Pronto. 1984 fala-se um pouco sobre isso, e é sim um livro usado até hoje, que inspirou-se o Big Brother, todos conhecemos, mas é um livro também que deve trazer várias reflexões acerca do que nós realmente acreditamos e não acreditamos, ou que devíamos ou não acreditar. Quando nós estamos perante alguma informação ou vemos algum vídeo na internet, até mesmo até mesmo as informações que eu estou aqui a dar, é importante que pesquisem, é importante que analisem, é importante que julguem, discutam, porque nem tudo o que se diz é verdade, nem tudo o que se diz é correto, e cabe-nos a nós irmos procurar então a verdade por trás das coisas que são ditas. Às vezes há coisas que são tratadas como uma verdade universal, e muitas vezes não são. Portanto, é bom que nós pensemos um pouco, e por isso é que a leitura deste livro é bastante importante. É um livro que já tem bastantes anos, mas tem várias edições mais atualizadas, e que era importante ser lido por toda a gente, talvez servir como um open mind sobre como está a realidade atual e como ela poderá tornar-se se não pusermos um travão a certo ponto. Pronto.
Ficou aqui o 1984, vamos passar então à década de 50. Se em 1930 falámos do Hobbit, em 1950 vamos falar do Senhor dos Anéis. Se o Hobbit abriu a porta, o Senhor dos Anéis construiu então o castelo. A obra levou mais de uma década para ser escrita. Tolkien criou idiomas complexos como Quenya e Sindarin. Tenho que ler isto, é impossível decorar. Inventou mitologias comparáveis às antigas mitologias grega e romana. Cada povo possuía a sua própria história, cultura e língua. Era um nível de construção que era visto raramente no mundo da literatura. Seu impacto era tão grande que praticamente qualquer obra de fantasia publicada desde então sofreu alguma influência desta obra de Tolkien, seja O Senhor dos Anéis, seja O Hobbit. Todos nós sabemos que esta obra foi trazida então para o cinema como O Senhor dos Anéis, dividido na sua trilogia. A trilogia, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Regresso do Rei. Pronto, até hoje nós podemos ver então esta maravilhosa obra de Tolkien espelhada nas telas de cinema ou nas telas dos telemóveis ou dos computadores, ou então abrir o livro de J.R.R. Tolkien e ler a sua obra por completo. Vamos então à década de 60, 1960, mais precisamente 1967, quando foi lançado 100 Anos de Solidão. Gabriel Garcia Marques apresentou ao mundo Macondo, uma cidade onde acontecimentos extraordinários conviviam naturalmente com o cotidiano. Pessoas subiam aos céus, mortos por tornado, chuvas durante anos, tudo parecia impossível, mas ninguém estranhava. Este estilo ficou conhecido como realismo mágico. A obra ajudou então a colocar a literatura latino-americana no centro do mundo e inspirou escritores de diversos países. 1970. Vamos então para 1977, com Stephen King lança O Iluminado. Nesta altura, o Stephen King já era conhecido, mas foi com o Iluminado que ele entrou definitivamente para a história. O Hotel Overlook não era apenas um cenário. Ele funcionava como um personagem. O verdadeiro terror não era quando os fantasmas apareciam, era na deteriorização psicológica do protagonista. A adaptação dirigida por Stanley Kubrick tornou-se então um clássico do cinema, embora o próprio King nunca tenha escondido que preferia o livro à adaptação cinematográfica. Vamos então para a década de 1980, quando Margaret Atwood lança então O Conto da Aia. Imaginem uma sociedade geográfica onde as mulheres perdem praticamente todos os seus direitos. Quando foi lançado, pareceu uma distopia distante. Hoje, muitos leitores enxergam paralelos com debates atuais sobre a liberdade, direitos reprodutivos e autoritarismo. A adaptação para a televisão renovou o interesse pela obra e transformou-a num símbolo de resistência política. Podemos, noutro vídeo, se vocês quiserem, falar um pouco mais sobre o impacto político que esta obra teve na altura e que tem até hoje, criando aqui paralelos entre o que o livro dizia e coisas que ainda acontecem atualmente, para terem uma noção de que se calhar em 1985, quando foi lançado o Conto da Aia, não está tão distante da realidade de 2026 como nós pensamos. 1990. O que é que poderia estar em 1990? 1997 é então lançado para J.K. Rowling o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Poucos livros mudaram tanto o mercado editorial quanto Harry Potter. J.K. Rowling recebeu inúmeras rejeições antes de encontrar uma editora que estivesse disposta a publicar o seu livro. O restante é história, como todos nós sabemos. Milhares de crianças passaram a ler voluntariamente, livrarias começaram a organizar lançamentos à meia-noite, filmes, parques temáticos e uma comunidade global de fãs
que nasceram neste universo. Harry Potter redefiniu a literatura infanto-juvenil. Quem diria que um simples rapaz que descobriu que tinha poderes mágicos iria revolucionar o mundo da literatura como nós conhecemos até hoje? Chegamos então a 2000, século XXI, quando em 2005 é lançado por Marcus Zusak, um livro bastante pesado, na minha opinião. Em 2005 é lançado A Menina que Roubava Livros. Marcos tomou uma decisão ousada. Escolheu a própria morte como narradora neste livro. A história acompanhava uma menina alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo cercada por destruição, ela encontrou esperança através dos livros. É uma obra sobre o poder das palavras, sobre a memória, sobre a humanidade. É sobre como a literatura pode sobreviver até aos momentos mais sombrios da história. Agora estamos quase a chegar pertinho do nosso tempo atual. Em 2010, na década de 2010, foi lançado então em 2011 o livro Sapiens, onde Yuval Noah Harari conseguiu fazer algo raro. Transformou milhares de anos de história em uma narrativa acessível para qualquer leitor. O livro aborda desde a evolução dos primeiros Homo sapiens até a inteligência artificial, o capitalismo, a religião e a globalização. Independentemente de concordarmos com todas as suas conclusões, Sapiens tornou-se uma das obras de divulgação histórica mais influentes do século XXI. Vamos então para a década mais próxima deste vídeo, 2020, mais precisamente 2022, onde é lançado o livro Amanhã e ainda outro amanhã. Fechamos a nossa lista então com um romance bastante recente. Gabriel Zevin conta a história de dois amigos que constroem uma carreira no desenvolvimento de videojogos. Mas este não é um livro sobre tecnologia. É uma história sobre criatividade, amizade, amor, fracasso e dificuldade em compreender verdadeiramente a outra pessoa. É um relato bastante sensível da geração que cresceu conectada com a cultura digital e já é apontada como um dos romances mais importantes da década. Da fantasia de O Feiticeiro de Oz até aos romances contemporâneos, cada uma destas obras representa não apenas uma década, mas também uma mudança na forma como vemos o mundo. Alguns revolucionaram a literatura, outros influenciaram a cultura popular, todas deixaram sua marca permanente até hoje. Agora, quero saber a tua opinião. Qual livro ficou fora desta lista e que merece representar a década? Escreve nos comentários, talvez ele apareça num próximo vídeo. Se gostaste deste conteúdo, deixa like, inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, não perdes os próximos vídeos sobre literatura, história e grandes clássicos. Até breve!